Não, não, não. Eu disse, ansioso. Percebi imediatamente que o odor era muito parecido com o que notamos quando entramos no bunker pela primeira vez. Só que muito, muito mais forte. O meu contador Geiger começou a crepitar também. O que está acontecendo? Perguntou Alex. Aquele cara, o Moroz, me falou disso. Ele me mandou correr, eu disse. Assim que ele terminou, a porta sacudiu com um baque enorme, levantando poeira no ar e se entortando levemente para fora. Não havia para onde correr. Tínhamos uma porta pesada de aço de um lado e Deus sabe o que do outro. Eu não fazia ideia de como poderíamos sobreviver. Felizmente, Alex sabia. Você ainda tem a corda? Ele perguntou. Sem hesitar, nós a amarramos em uma das bombas. Não foi fácil no começo, trabalhar com a corda com minhas mãos tremendo violentamente, mas então um estrondo alto ecoou pela sala. Um dos parafusos que prendiam a porta foi lançado do outro lado do cômodo. Senti uma onda de frio percorrer a espinha e, de repente, eu tinha apenas um propósito: dar o nó. Todo o resto simplesmente se desligou na minha cabeça. Terminei e nós a deixamos cair pela abertura do duto quebrado em que Alex tinha sido arrastado antes. Entramos e começamos a deslizar pela corda. Ouvi outro estrondo e então, o que acho que foi a porta batendo no chão. Tinha arrombado. Deslizei mais rápido, mas a corda começou a queimar minha mão. Perdi a pegada e caí alguns metros, aterrissando em cima de um outro duto. Ele quebrou e eu caí por dentro de outro corredor. Alex então caiu em cima de mim. Levou alguns instantes para voltarmos a ficar de pé. Olhei em volta e vi uma porta laranja intitulada Descontaminação. Estávamos no nível 3. Não havia maçaneta, apenas um botão na parede ao lado. Apertei e a porta se abriu por alguns segundos. Entramos numa pequena sala com um painel de controle. Usando-o, fechei a porta atrás de nós. Vários jatos então nos varreram com o ar. Uma luz verde acendeu e então outra porta à nossa frente se abriu, nos convidando para mais fundo na instalação. Notei que o painel de controle estava manchado com uma borrinha de sangue fresco. Moroz ainda estava vivo e passou por aqui. Não podíamos voltar. Nossa única opção era ver até onde a toca desse coelho ia. Era para ser uma sala limpa, mas o lugar estava ainda mais destruído que os níveis superiores. Depois de alguma caminhada e busca, encontramos uma sala que parecia uma enfermaria. Improvisada. Algumas dezenas de leitos separados com cortinas de plástico. Alguns equipamentos médicos. Alguns leitos ainda tinham pranchetas de informações anexadas. Paciente 2. Quarentena. Equipe de avaliação C. Paciente em coma, somente observação, não interferir. Falecido, às 7h28. Desconhecido. Paciente 6. Quarentena. Equipe de avaliação C. Paciente em coma, somente observação. Paciente 19. Falecido, 7h52. Assistente cirúrgico no local. Primeiro contato com a equipe de avaliação C. Traumatismo contundente maciço. Tórax, suspeita de dano interno. Concussão craniana. Suspeita de dano à coluna cervical, ombro esquerdo deslocado, fratura no úmero esquerdo, paciente lacerações 7, múltiplas quarentena, tórax, falecido, equipe de avaliação 4, paciente psicótico e sem resposta, congelamento leve a moderado, somente observação, não interferir, ordem de interrupção. Assinado A. Moroz. Havia alguns sacos para cadáver do outro lado da sala, vazios. Vasculhamos a área e acabamos chegando aos níveis inferiores da instalação. Havia um cheiro de podre por toda parte. Entramos numa sala e, bem, havia uma substância em todo lugar. Nas paredes, no chão, no teto, em todo lugar mesmo. Era como carne, com tentáculos ou veias atravessando, como numa fase de Dead Space. Depois encontramos corpos presos a ela, dezenas.
ressecados como insetos mortos em uma teia de aranha. Olha, eu acho que a gente devia voltar, disse Alex, ansioso. Viramos e voltamos, mas então ouvi o entulho se mexer ao longe no corredor de onde viemos. Logo, uma daquelas coisas rastejou para a luz emitida pela minha lanterna. Ela ficou ali por um tempo, nos encarando com seus olhos vazios, e então saltou para frente. Depois caiu no chão, morta, e uma cápsula de espingarda vazia também caiu logo depois. Ouvi mais delas avançando na nossa direção ao longe. Então corremos mais fundo na instalação. Atirei em mais algumas no caminho, mas fiquei sem munição. Acabamos encontrando um túnel longo e escuro, inundado de água. As coisas estavam quase nos alcançando. Eu as via rastejar pelas paredes atrás de nós. Entramos no túnel. A água nos desacelerou bastante e eu aguardava o pior. Mas então percebi que não estávamos sendo seguidos. Elas não entrariam no túnel. Andamos por, sei lá, 1 hora, 2. A água estava gelada, como gelo. Felizmente, só até a altura do joelho, então não era tão terrível. Já disse que Alex não parecia bem desde que o encontrei, mas conforme andávamos, ele parecia piorar. Reclamou que a cabeça doía e que se sentia tonto. A pele ficou pálida e ele parecia muito fraco. Depois de um tempo, precisei apoiá-lo e, mais adiante, ele simplesmente desabou e desmaiou. Não podíamos voltar. Então, minha única opção era achar um jeito de arrastá-lo pela água. Foi assim por um tempo, mas então ouvi algo longe, na direção de onde viemos. Uma espécie de splash. Virei e apontei a minha luz para o túnel negro. Nada. Eu voltei a andar, mas então ouvi de novo. Olá? Eu chamei, esperando ouvir uma resposta. Talvez Moroz estivesse aqui, ou as criaturas nos seguiram afinal. Nada. Acelerei o passo, mas não era fácil arrastar outra pessoa e me mover com água até o joelho. Os sons continuaram. Não ficavam mais perto nem mais longe, só estavam ali. Então, cheguei ao fim. O túnel terminava em outra porta de aço maciça e sem modo visível de abrir. Sem saída. Parei de me mover e escutei aqueles sons. Não era só um splash. Era mais como se alguém ou algo estivesse andando pela água. A esmo. Entrei em pânico e comecei a socar a porta pedindo ajuda. Eu não tinha para onde ir. Os sons agora se aproximavam. Eu vi ondas na água. Agora estava muito perto. Virei lentamente de novo e olhei para o túnel. Não vi nada e não ouvi nada. Apenas silêncio e escuridão. E então, o cheiro familiar bateu no meu nariz. Ozônio. Então, ouvi metal se mexer atrás de mim e a porta se abriu. Dimitri! Uma voz familiar chamou. Moroz. O que? Quem é? Não, você trouxe isso até aqui. Ele puxou a mim e a Alex pela porta e então a fechou de novo o mais rápido que pôde. Esse é o seu amigo? Como? O que aconteceu com ele? Perguntou enquanto olhava para o Alex ainda inconsciente. Eu não sei, você tá bem? Retruquei. Ele tinha um grande talho no rosto e no olho direito. Bem, não graças a você, respondeu. Ele notou o curativo improvisado no braço do Alex e o desembrulhou. O que ele tinha no braço não era apenas um ferimento comum, era uma marca de mordida. Aquilo, disse Moroz, apontando. Se afasta. Ele se levantou e sacou a pistola. Não, espera, pelo menos me diz o que está acontecendo. Ele vai estar morto em alguns minutos. Isso só vai facilitar. Para ele também, mas principalmente para nós. O quê? Por favor, não tem realmente mais nada que a gente possa fazer? Eu supliquei. Ele olhou para mim, olhou para o Alex e então ficou ali, pensando por um momento. Fiquei imediatamente aliviado quando ele guardou a arma de novo no coldre. Tá, certo. Isso pode ajudar.
ele disse e tirou uma caixa com uma seringa da mochila. Parecia ter sido usada recentemente e estava só pela metade com um líquido transparente. Ele aplicou o restante no Alex. Não vai importar de qualquer jeito, disse. O que você quer dizer? Anda, me segue. Leva ele também se quiser, eu não vou carregar. Acho que você já deve ter percebido que isso tudo tinha algo a ver com o desastre de 30 anos atrás, explicou, enquanto avançávamos pela instalação. A primeira máquina que usamos para os experimentos de teletransporte não era potente nem confiável o suficiente. Percebemos que essa coisa toda não era tão simples quanto parecia. Não estávamos apenas teletransportando algo para um lugar diferente. Estávamos transferindo entre múltiplas realidades paralelas. Mas era limitado. Só podíamos trocar dois objetos com massa igual entre dois lugares idênticos em duas realidades diferentes. Então, construíram uma nova máquina aqui e usaram um reator nuclear para alimentá-la, esperando que pudéssemos, talvez, mover qualquer coisa para qualquer lugar entre duas realidades. Começamos a explorar universos inteiros novos. Vimos mundos em que os alemães venceram a Segunda Guerra Mundial, mundos em que todos nós nos destruímos, até mundos em que a vida nunca evoluiu na Terra. Mas então, alguém teve essa ideia. Se existem esses universos paralelos, o que há entre eles? Havia apenas um jeito de saber. E foi aí que deu errado, como eu disse. Deveríamos ter ficado satisfeitos com o que tínhamos, mas sempre queremos mais, não é? Tentamos acessar essa realidade condutora, como chamavam, mas quando ativaram a máquina, ela ficou aberta. Aconteceu algo e um portal foi criado, independente da nossa máquina. Ele se sustentava sozinho, então enviamos uma equipe de reconhecimento para lá. Eles voltaram depois de alguns minutos, relatando todo tipo de coisa estranha, sobre como uma sensação estranha tomava aquele lugar, como o espaço e o tempo em si pareciam esquisitos, até como alguns diziam ter se visto em lugares diferentes ao mesmo tempo. Eles não voltariam, mesmo sob ameaça de todo tipo de penalidade. Enviamos uma segunda equipe de reconhecimento depois. Essa não voltou. Então, mandamos uma terceira equipe para encontrá-los. Eles voltaram, mas algo não estava certo neles quando retornaram. As mentes deles ficaram apagadas. Eu imaginei os olhares vazios das criaturas com que lutamos no caminho. Pouco depois que eles voltaram, um surto maciço de energia saiu do portal direto para cima no reator. Mas não foi só isso. E você sabe tudo isso porque pegou um dia de atestado, né? Perguntei. Eu estava em outro lugar da instalação quando aconteceu. Eu nunca vou esquecer quando vieram até mim dizendo que algo tinha atravessado pro nosso mundo. E o que foi? Perguntei. Eu não sei. Ninguém sabe. Não era nada como o que já vimos e matou quase todo mundo aqui. Não apenas matou, fez coisas com as pessoas. Você viu? Ai, finalmente chegamos. Entramos numa sala de controle, cheia de computadores e vários controles e mostradores. Moroz fechou outra porta de contenção e nos selou dentro do controle. Precisamos fechar o portal. Já tentamos antes, mas essas coisas não deixavam. Então, onde elas estão agora? Assim que eu vi que você entrou na instalação e voltou, eu soube que tinha algo errado. Esse lugar costumava estar cheio delas. Pelo menos uma ainda está aqui. O cheiro de ozônio. Mas alguns anos atrás, qualquer um que entrasse não passava vivo do nível -1. Mas chegamos até aqui, e eu não sei porquê. É isso que me assusta. Algo não tá certo. Olha, eu sei que eu tô pedindo muito, mas precisamos entrar no portal e usar isso. Ele esvaziou a mochila e tirou uma engenhoca de aparência rudimentar com todo tipo de fios, bobinas e outras peças penduradas. Precisamos colocar uma ponta na outra realidade e então voltar com a segunda ponta para nossa. Se funcionar, pode fazer o portal colapsar. E como você sabe que a mesma coisa que aconteceu com a terceira equipe não vai acontecer com a gente também? Perguntei. Bom, essa é a questão. Eu não sei.
Mas eu vou te dizer isso. Sabe aquele escudo de concreto que construíram sobre o reator? Eles não estavam tentando selar o reator. Estavam tentando selar este lugar, para impedir que o que entrou no nosso mundo saísse. E alguns anos atrás, aconteceu o que mais temíamos. O escudo começou a rachar. Eles estavam tentando sair. Então, construíram um novo prédio de contenção recentemente, como você sabe. Mas por quanto tempo isso vai continuar? Mais cedo ou mais tarde, algo vai falhar e eles vão sair. Essa pode ser a nossa única chance de acabar com isso de uma vez. Como diabos eu fui parar nisso? Eu pensei. Eu era só um cara aleatório no lugar errado, na hora errada. Mas Moroz falava como se o destino do nosso mundo dependesse de mim. E talvez ele estivesse certo. Seja lá qual conjunto de coincidências nos trouxe até aqui, ou me trouxe até aqui. Talvez eu e Moroz fôssemos as únicas pessoas que podiam fazer o que precisava ser feito. Certo, vamos fazer isso, eu disse. Vestimos um par de algo que parecia trajes espaciais modificados. Deixamos tudo, além do dispositivo, na sala de controle e entramos na máquina. Estávamos numa câmara em forma de cúpula, cheia de maquinário complicado. No centro havia uma esfera de luz branca. Acima dela, um poço oco e negro subindo em linha reta, com rachaduras e detritos ao redor da abertura. Nos prendemos a um trilho de aço e Moroz avançou. Entrou na esfera e desapareceu. Após alguma hesitação, eu fiz o mesmo e me vi num lugar que não consigo descrever. Não havia cima, não havia baixo, e eu podia andar em qualquer direção. Parecia vazio e ainda assim eu via incontáveis formas infinitamente grandes com bilhões de pontilhas brilhantes na superfície. Aqui, uma voz chamou. Procurei por Moroz, mas não conseguia encontrá-lo. Onde é que você tá? Eu chamei. Vem! Ele disse e me agarrou pelo braço, aparentemente do nada. Notei centenas ou milhares de outras esferas brancas à distância ao nosso redor. Aquilo são, sim, portais de outras realidades paralelas. E vamos fechar todos? Não, só o nosso. Os outros não são nosso problema. Eles terão que encontrar o próprio jeito de lidar com isso. Nós caminhamos em direção a uma forma distinta. Como tudo ali eu tenho dificuldade de descrever. Era como um fractal, a mesma forma se repetindo de novo e de novo e de novo. Eu acho que é aqui, disse Moroz, e começou a fazer algo com o dispositivo. Ele apitou várias vezes e então começou a emitir um zumbido agudo. Não, isso não é bom, continuou. O que está acontecendo? Olha, eu preciso que você pegue a outra ponta e volte. Quando estiver de volta, puxe essa alavanca e mantenha esse botão pressionado até ativar. Eu tenho que ficar aqui. Eu peguei a minha ponta da máquina e vi um fio começar a desenrolar entre as duas. E a chave da porta de saída? Eu perguntei. Não existe chave. O quê? Mas você disse... esse não era o plano. Sempre foi o plano. Eu não podia arriscar. Ele não terminou. Eu vi algo no canto do olho. Movimento. Merda. Não olha. Vai agora. Corre. Disse Moroz. E eu obedeci. Corri de volta. Segui a linha de volta ao nosso portal com os olhos quase fechados. Atravessei. Coloquei o dispositivo no chão. Virei a chave e o aparelho começou a produzir um ruído agudo semelhante. Apertei o botão por 1 ou 2 segundos. Nada aconteceu. E então, de repente, o dispositivo, ou portal, soltou um uivo estridente, um clarão intenso e uma onda de calor. E então, sumiu. Fios cortados e o pedaço de corda ficou ali no chão, onde o portal costumava estar. Enquanto isso, Alex acordou. Parecia muito melhor e eu contei a ele o que aconteceu enquanto estava apagado. Não sabíamos o que fazer agora. Pensamos em voltar e tentar cortar a corrente da porta lá fora de novo, mas depois do que aconteceu da última vez, duvidamos que funcionaria. Provavelmente nem conseguiríamos chegar vivos até lá. Mas então, Alex
teve essa ideia. E se a gente usar a máquina para se teletransportar para fora daqui? Levou várias horas para entendermos como os controles funcionavam. Estava bem danificada e o reator estava obviamente fora de questão. Mas os geradores acima forneciam energia o suficiente para uma translocação simples, como eles descreviam. Tudo o que precisávamos era inserir um vetor de destino. E então vieram o crepitar familiar e o cheiro de ozônio. Um golpe poderoso sacudiu a sala toda e deixou um grande amassado na porta de aço que ligava a sala de controle ao resto da instalação. Merda, de novo não! Eu gritei. Espera, acho que eu consegui. Eles têm uns vetores anotados aqui. Só precisamos adicionar um pouco de altura e vamos parar acima do solo, explicou Alex. Anda rápido, eu disse, enquanto a porta sacudia com outro baque. Ele fez algo e os controles se acenderam com alarmes soando. Corremos para a câmara do núcleo e a fechamos atrás de nós, justo quando ouvimos a porta da sala de controle ceder. Ficamos no centro e esperamos. Faíscas e fumaça encheram a sala, enquanto a máquina fazia o trabalho. Por favor, funciona. Eu ouvi outro baque e a porta da câmara se desprendeu da parede e caiu no chão. Eu olhei e então o tempo congelou. Eu não senti medo, senti paz, senti como se estivesse a um passo de entender tudo. Eu queria ficar ali para sempre. Um clarão de repente me cegou e então bati a cabeça em algo. Abri os olhos e inspirei ar fresco. Estávamos de cabeça para baixo, em um buraco em forma de cratera no chão de uma floresta. Estávamos fora. Encontramos o nosso carro depois de alguns minutos. Vimos vários helicópteros militares voando na direção oposta enquanto voltávamos para casa. Alex deu entrada num hospital com uma história inventada de ataque de animal. No fim, ele ficou bem. Não falamos mais sobre isso. Tinha acabado e eu achei que nosso mundo estava a salvo do que quer que tenha ficado do outro lado do portal. Mas, quando finalmente voltei para casa naquele dia, percebi que algo não estava certo. A velha cerejeira em que costumávamos brincar quando éramos crianças, ela não estava lá. Havia uma macieira no lugar. Portais de outras realidades paralelas. Conseguimos transportar uma maçã hoje. No entanto, não pude deixar de notar que o padrão de casca vermelha e verde na parte de cima estava... Eles terão que encontrar o próprio jeito de lidar com isso. Acho que eu não tô na realidade em que vivia antes. Acho que quando nos teletransportamos para fora, acabamos em outra. Eu não consigo parar de pensar que o portal nessa aqui pode ainda estar aberto. Eu acho que não estamos seguros.